Mas não é a realidade tridimensional que a gente vive hoje, né? Infelizmente. Jesus era uma pessoa mansa e meiga, mas ele era duro quando tinha... Não duro no sentido de ríspido, porque isso ele nunca foi. Ele nunca criticou ninguém, ele criticava ações, ele mexia no processo, né? Jesus, eu coloco Jesus assim, é um cara que veio para acreditar a raça humana. Dá um sentido de qualidade à raça humana. Então ele sempre mostrava o erro do processo e nunca o agente do processo. Essa era a grande diferença de um ser evoluído como ele. Agora, os extraterrestres da Confederação, eles têm essa atitude dessa forma. Então, aparentemente, eles são frios, né? Mas eles não são, eles só são harmônicos, ajustados. Não adianta nada, nós não somos frios, a gente odeia e ama com diferença de segundos, né? A gente vê isso na criança, né? No shopping, então, é um horror. A criança está sorrindo e o pai tira do brinquedinho, ai, né? Tem uma menininha muito engraçada que eu estava um dia na clínica e ela entrou feliz, eu estava tomando café na cafeteria, ela, ai, docinho, estava rindo e brincando. Aí a mãe falou, vamos passar no médico. Eu te odeio, olha o que você está fazendo comigo, eu te odeio. Ela acabou de falar que amava a mãe porque a mãe deu um dadinho para ela. Será que existe muita diferença entre essas crianças e nós? Mas para o ET, nós somos essa criança. Não no sentido desrespeitoso deles nos verem como seres inferiores. Eles nos veem como seres mais jovens. Essa é que é toda a diferença. Então, assim, hoje nós vimos relatos fantásticos, alguns realmente com o fenômeno extraterrestre, outros não, né? Porque tudo de mediunidade é ET? Não é. Eu acho que o que me preocupa muito é o que eu estou sentindo, né? De um descolamento para o lado errado. A gente está... tudo é ET. Aí os espíritos de luz da Terra, não tem mais importância, não tem mais relevância. Bom, eles caminham conosco com tanta generosidade, tanta amorosidade, bondade, sabedoria. Então, agora tudo é ET? Não é. E nem os ETs se colocam nesse ponto. O que a Margarete falou é muito real. Espera aí, gente, que eu estou de plantão. Alô? Oi? Oi, Manuel. Não tem problema, faz um café. Faz um café, tá bom? Tá, tchau. Desculpa, gente, eu tô de plantão. E esse plantão está daqueles. Às 3h33, me ligaram quase de 10 em 10 minutos. Quer dizer, eu já estava com o olho só aberto, né? Já nem raciocinava. Chegou uma hora que eu já não raciocinava mais. 3h33, assim, olha, aqui é do SAMU, o Vitor ainda precisa de remoção? Aqui não tem nenhum Vitor. Ah, desculpa, você ligou. Eu falei, meu Deus, e se eles acham que foi um trote? Levantei, liguei e falei, olha, vocês ligaram para mim, mas aqui não tem nenhum Vitor, vocês têm que ligar para a pessoa certa que ligou. Ah, você não tem nenhum Vitor? Não tem nenhum Vitor. Ah, então desculpe. Esse plantão tá terrível. Então, o que eu estou percebendo, né, assim, como aquela palestra que a Sheliana deu em dezembro teve um efeito de ativação. Teve mesmo. Eu recebo aí um volume expressivo de mensagens todo dia, de pessoas dizendo que a vida mudou depois daquela palestra. É bárbaro isso. Por quê? Porque agora você se sente em casa. Olha, é verdade, o que eu passei pode ser real, tal. Então, as pessoas começaram a se abrir para serem ouvidas. Porque o grande problema que eu vejo do fenômeno extraterrestre é exatamente as pessoas terem medo de falar porque não vão ser compreendidas, porque vão ser rotuladas de malucas, de fora da curva, etc. e tal. Uma coisa é muito clara para mim, e isso a gente lê, para mim, um dos livros mais importantes da história da humanidade é o Livro dos Espíritos, né? Eu sou kardecista de perispírito, de alma, de duplo etéreo, de corpo, tudo, porque cai em mim como uma luva tudo que Kardec trouxe. Eu sou kardecista. Eu já não posso dizer que eu sou espírita, porque a pureza doutrinária está matando o legado de Kardec. Mas kardecista eu sou e vou continuar sendo. O que o Kardec trouxe, e o que, vejam, em 1855, 56, o livro foi publicado em 57, mas passou um tempão para ser liberado pelo censor da Igreja Católica. Então não foi em 50, ele escreveu antes esse livro. Ele faz 23 perguntas para a egrégora Espírito da Verdade sobre a vida extraplanetária. Foi relevante para ele naquela época. Foi acaso?
Não, Kardec era um gênio, um pedagogo extraordinário, um homem de uma das visões mais amplas que esse planeta já teve nessa quinta raça humana. E olha que interessante, a Revista dos Espíritos, né, que ele publicou a partir do grande sucesso que foi o Livro dos Espíritos em 57, tem vários momentos em que o foco é a vida extraplanetária, por Camille Flammarion, até pelo Vitorien Sardou, que era um médium, né, e em março de 1858, Kardec entrevista um ser encarnado em Vênus, que tinha tido 2 encarnações na Terra, chamado Bernard Palisse, através do médium Vitorien Sardou. Então, este ser mora numa das luas de Júpiter, vem para a Terra, desdobra, incorpora em Vitorien Sardou e fala sobre a vida lá. Dá para espírita contestar um ET falando através de um médium? Não, porque o codificador pôs na Revista dos Espíritos, que saiu em agosto de 1858, esta entrevista que ele fez com esse espírito de Bernard Palisse, através de Vitorien Sardou. Então, o que eu acho que acontece hoje é que está sim já constituída e formada a consciência coletiva de que não estamos sós. Só que, hoje, se eu for perguntar aqui, eu acredito que praticamente 100%, se eu perguntar assim, você se sente um ET? Quem sente? Levanta a mão. Por favor, levantem todos, porque nenhum de nós é originário da Terra. A Terra tem 4,5 bilhões de anos de existência, 2,5 milhões de anos com uma raça comandante chamada adâmica humana. Se nós ainda estamos primitivos do jeito que somos do ponto de vista moral, 2,5 milhões de anos, gente, nós somos a pior turma das turmas. Então, para benefício do nosso ego, vamos pensar, gente, é ET que está passando por aqui. ET somos todos. E esta eclosão que estamos tendo atualmente, de lembrar de eventos, vamos, que nem ele falou, né, aqui somos todos malucos, então a gente pode se expor, que ninguém vai dizer que eu sou maluco, é justamente porque está se formando a consciência de quem de fato somos. E nós somos todos filhos do universo. Qual é o planeta que eu vim? Sei lá, eu não sei qual é o meu planeta original. Espera aí que eu estou te perguntando. Alô? Oi? Tudo? Qual que é o diagnóstico? Ah, tudo bem, pode mandar que o Sandoval já me avisou. Tchau. Estou falando para vocês que esse é o plantão dos plantões. Anota para mim, 5 minutos atrás, CAF autorizado no Diadema e agora apendicite autorizado. Bom, então, gente, o que eu acho importante, né? Primeiro, o que é de César, o que é de Deus é de Deus. Tudo é fenômeno ufológico? Não. Tudo é fenômeno mediúnico? Sim. Porque médiums somos todos. A partir dos animais superiores, médiums somos todos. Tenhamos nós mediunidade ostensiva ou de tarefa ou não, médiums somos todos. Somos todos, portanto, passíveis de termos contatos mediúnicos, quer seja com espíritos que atualmente se apresentam como terrícolas, quer seja com espíritos que são desencarnados extraterrestres, como espíritos encarnados extraterrestres, que deixam o corpo em naves, em bases e se projetam astralmente para vir até nós. Pouquíssimos de nós gozam da mediunidade do desdobramento lúcido, ou da projeção astral lúcida. A maioria de nós dorme e acha que está dormindo. E aí tem fragmentos de sonhos, não é isso? Porque o nosso cérebro, nós não temos redes neuronais suficientes para lembrar de tudo que fazemos quando estamos no plano espiritual. Para vocês terem uma ideia de como os construtores deste intrincadíssimo mecanismo que são os corpos multidimensionais, vocês sabem que os nossos chakras estão no dupletério, né? O dupletério, ele é originado pelo corpo físico. Enquanto está se formando o corpo físico do embrião, o dupletério está sendo desenvolvido ao mesmo tempo e os chakras ficam nesse dupletério. Qual é a função do chakra? É comunicar as energias da terceira dimensão para a quarta e vice-versa. Quarta, quinta, aonde a nossa capacidade evolutiva nos permitir chegar. Para que o nosso corpo físico, que é o mata-borrão da alma,
não capte energias de outras encarnações que podem ser extremamente prejudiciais para o momento atual, porque nos é dado por misericórdia divina o esquecimento do que nós já fomos, porque se a gente soubesse o que já fez, talvez não conseguisse sobreviver a si próprio. E como não há divórcio de mim, mas muitos de nós teríamos gravíssimos problemas de autoestima se soubéssemos o que já fizemos. A misericórdia divina nos dá esse esquecimento. Os nossos chakras têm, na parte central, que é maior, a parte de trás ela é menorzinha, mas é um sistema de geometria sagrada, é um cone. Nós temos nessa parte central do chakra uma tela atômica, uma tela de átomos que impede energias perispirituais de atingirem a matéria, se os genes da matéria não estiverem ativados para captar estas energias. É um dos sistemas que os vampiros, os obsessores usam para desestabilizar o foco da sua obsessão, atuando nessas telas atômicas quando a nossa aura está enfraquecida, porque nós não oramos e vigiamos como devemos, então energias deletérias vêm e acabam atingindo os nossos pontos fracos da matéria. Por isso que a gente não lembra do que sonha totalmente, essa tela atômica isola, porque seria muito complicado a gente lembrar o que a gente faz do outro lado. Porque quando a gente dorme, a gente vai onde a nossa afinidade nos leva. Muitos de nós, antes de dormir, têm a sabedoria de fazer um oi Deus, tudo bem? No estado de exaustão que eu ando, eu falo assim, Pai Nosso, já estou no céu. No céu eu já estou desdobrada, projetada, porque o corpo não está aguentando, mas o espírito precisa dormir isso. O descanso do espírito é respirar energia boa, é ser útil, trabalhar, né? Mas tem algumas coisas que a gente faz no plano espiritual que seriam complicadas até para a nossa compreensão. Então existem muitas metáforas, aqueles sonhos complicados, que você não entende bem, que o cérebro registra fragmentos, tá certo? Então isso é o que acontece na mediunidade de desdobramento que todos temos. Nenhum de nós fica preso no corpo físico quando dorme. Quando nós estamos em contato com estes irmãos extraterrestres, qual é a diferença dele para os mentores da Terra? Evolutiva? Não necessariamente, porque nossos mentores têm uma luz danada. Bezerra de Menezes com certeza viveria aí em planetas de expansão consciencial de 7ª dimensão, pela luz que tem, não é? O nosso querido Chico certamente está envolto a espíritos de enorme expansão de consciência, por tudo que o Chico fez aqui. Então, um espírito de expansão de consciência tem a vestimenta física que tiver, ele é um espírito de expansão de consciência. Só que nós temos que entender que quando você vive num planeta com a gravidade mais leve, sem metais pesados contaminando a atmosfera, sem você ter uma água produzida de uma forma química a dominar e empalidecer os cristais de apatita da nossa pineal, que é o principal órgão anímico, que é a antena que nos conecta aos outros universos, aos outros planos dimensionais. Então, sem isso, né, é muito interessante quando você vê um deles em corpo físico aqui, é muito difícil de você ver. Porque se nós trouxéssemos o homem da caverna para hoje, o que tem a nossa atmosfera de contaminação, talvez ele vivesse 2 horas. Talvez o homem da era medieval vivesse 2 dias. Homens do futuro talvez nem vivessem, porque vai ter futuro, a Terra não acaba agora. Nós não vamos conseguir acabar com a Terra, né? Mas nós temos que entender assim, esses espíritos que são vivos, encarnados em planetas de gravidade diferente, atmosfera diferente, psicosfera muito mais leve do que a nossa, tem enorme dificuldade para se manifestar em corpo físico aqui. Sejam eles a forma que tiverem. Os que mais conseguem estar conosco em corpo físico são os greys, os baixinhos, cabeçudos de olhos oblíquos, é o ET do Spielberg, por 2 razões. Primeiro, esta é uma raça que se hibridizou, que se clonou muito, porque eles deram enorme peso à ciência e à materialidade, perderam completamente a fé e a conexão com os mundos multidimensionais e com a própria fonte criadora, não acreditando mais na existência da vida após a morte do corpo físico. Eles começaram a fazer clones para tirar destes clones órgãos. Eles perderam a capacidade de se reproduzir, e ao perderem essa capacidade de se reproduzir, eles perderam a diversidade biológica, e isso os condenou à extinção. Os insetoides que se sabiam responsáveis, isso é uma pesquisa do David Jacobs, né? O David, essa é a mesma informação que eu tenho.
Abduzidos e entrevistados pelo David também passaram essa noção para ele. Os insetoides, então, ajudaram os Greys a encontrar um DNA raiz. Vamos ver se eles descobrem que planeta tem DNA raiz. Nós. E eles, então, vieram para cá em busca mesmo desse DNA raiz para devolver para eles a diversidade biológica. Então, nós temos 3 tipos de Greys que podem entrar em contato conosco. Robôs biológicos, que são esses clones, tá? São robôs biológicos mesmo, não tem alma aí. Temos os Greys híbridos com humanos, que já tem diferencial, e nestes Greys híbridos estão encarnando espíritos missionários para devolver para eles a conexão com a essência da fonte criadora. E os Greys dessa geração maluca que compreenderam que tem que mudar. Então, se os Greys eram seres que nos viam apenas e tão somente como cobaias... Espera aí, gente. Alô? Alô? Se for o SAMU de novo, eu vou brigar. Bom, então, esses seres que perderam essa capacidade de diversificar devem ser poucos. Então, antigamente, eles nos viam como cobaias. Eles vinham para cá para mexer com o nosso DNA, criar híbrido, e se dane se você tem dor ou não. Por quê? Porque eles não conheciam o sentido de sentimento. A única coisa que eles tinham era medo de morrer. Qual é o maior medo que vocês têm? Não é de alguma coisa que lhes tire a vida? Pois é, nós somos tão diferentes assim? Não, somos seres em evolução similar, moralmente similar. Por quê? Porque nós ainda damos um peso extremado à matéria. Então, estes irmãos, que são nossos irmãos de início, estavam comprometidos com aquelas abduções horrorosas, torturantes. A gente até perguntava, mas esses caras não ouviram falar de anestesia, não? Eles não entendiam o nosso pânico, não entendiam o nosso terror, não entendiam a sensação de violação que nós tínhamos quando os nossos corpos eram manipulados. Mas isso ficou lá atrás, isso não é mais realidade. Porque os Greys se aliaram inicialmente aos draconianos, que estão aqui desde depois do dilúvio bíblico, que aportaram na Terra desde depois do dilúvio bíblico. Eles se associaram a eles por uma questão operacional, mas com o passar do tempo e a encarnação nestes híbridos de espíritos missionários, eles se voltaram para um projeto maior de colonização de planetas. Eles têm, então, uma energia anímica similar à nossa. Eles conseguem ficar aqui conosco. Tem um poder mental extraordinário de realmente nos hipnotizar, de nos comandar, de colocar em nossa memória memórias mentirosas, holográficas, como se você tivesse passado por aquilo e você não passou. Eles têm esse poder. Só que hoje eles trabalham junto à Confederação como intermediários entre humanos encarnados e as naves, porque a nossa energia é similar, porque eles conseguem viver nesse momento. Eu tive um sonho já faz muito tempo atrás, que o Breno estava dormindo, estava eu e o irmão dele, tinha uma janela grande no seu quarto, né, Breno? E o Breno entrou com... Eu estava assim na cabeceira do Breno, que a minha missão era aquela, e aí entra o Breno de mão dada com um Grey. Na hora que ele chegou, eu fui embora. Anos depois eu vim reencontrar o Breno no plano físico lá em Minas Gerais. E a janela era enorme, né, Breno? Uma cortina clarinha. Então, assim, isso a gente vivencia no plano espiritual. Eles, tanto nas abduções, porque a abdução, do termo, do ponto de vista que foi definido pela reunião lá no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, a abdução é levar uma criatura encarnada com seu corpo para a nave onde ela passa por experimentos. Assim foi definido. Nós temos uma visão mais ampla do fenômeno. Você é abduzido também em desdobramento astral. Aí é contato. Eu não sei se é contato, mas... Então, todo abduzido é um contatado. Porque se a gente vai para lá de qualquer jeito, seja em corpo físico, seja sem ele, de qualquer forma, é um fenômeno que envolve entidades biológicas não terrestres. Tá certo? Então, vamos dizer assim, associação dos extraterrestres confederados com os Greys ampliou muito o trabalho. E esse trabalho tinha duas motivações muito sérias. A Margaret falou há uns anos atrás, ela falou, a transição planetária começou no século XIX. Eu falei, nossa, de onde que ela tirou essa ideia? Mas ela está certíssima. Porque no século XIX a humanidade recebeu um fluxo extraordinário de índigos
espíritos extremamente fortes, determinados, líderes, com uma inteligência racional muito grande, espiritual muito grande, que trouxeram inovação para todos os campos. Se nós tivéssemos sido espertos, entendido o discurso que eles trouxeram, não apenas as inovações que eles trouxeram, mas o discurso que eles trouxeram, nós hoje já seríamos um planeta de regeneração. É que a gente focou na benesse material e não naquela janela imensa para o universo que eles estavam abrindo dentro do ponto de vista filosófico, né? Então, realmente, a transição planetária começou no século XIX. Esses gênios todos que nós tivemos que impulsionaram a humanidade para hoje nós estarmos na era da nanotecnologia. É extraordinário o avanço que a nossa ciência teve nos últimos 15 anos, é extraordinário. Vocês concordam comigo? Então, a gente não pode menosprezar a ciência, mas a ciência é um dos campos evolutivos que nós temos que ter. A transição planetária é para quê? Para que a Terra finalmente deixe de ser uma escola para malucos. É verdade, eu não sei se isso aqui é um hospício ou um presídio. Às vezes eu mudo de ideia durante o dia. Mas nós que estamos aqui, como a Sheliana diz, nós somos analfabetos emocionais. Para que a gente veio para cá? Para entender que nós somos seres extremamente frágeis, vulneráveis, que erramos muito, que vamos errar muito ainda até passar a acertar e que temos que praticar os conhecimentos. Se a gente não souber quem é, o nosso medo vai continuar ditando as nossas reações. Então, para que a Terra evolua, para passe para esse planeta de regeneração, é necessário que se gere um quantum energético. E este quantum energético está sendo gerado pelos bilhões de seres encarnados e desencarnados que atualmente são a raça humana da Terra. Tá? Então, a Confederação veio para cá pelo comando de Jesus, trabalhando com as diretrizes planetárias e os irmãos do amor fraterno universal, para ancorar e despertar mentes, ativar, como muitos de vocês foram ativados pela Sheliana, para a necessidade de mudarmos a nossa forma de pensar e agir e sentir, a fim de que a nova Terra possa ser ancorada. Porque existem bolhas de nova Terra, mas essas bolhas precisam coalescer e formar uma bolha só, para que o status quo da Terra saia de expiação e provas, onde a matéria predomina, onde a força predomina sobre o direito, onde o medo predomina sobre o amor, o egoísmo, para que nós possamos nos tornar este caminho para o planeta de regeneração. Então, este é o projeto. Ajudar a humanidade terrestre a ancorar uma energia que nos leve a ser um planeta de regeneração. Ok? Mas, para que isso aconteça, o ser humano não pode ser tão imediatista como é. 90% do nosso conhecimento a gente não sabe. É o nosso passado e a maior parte é o nosso futuro, é o nosso potencial a ser desenvolvido. O que nós temos hoje é 10%. E a maioria de nós nem se lembra totalmente da infância, né? Eu não lembro da adolescência, já que eu fui tantas vezes abduzida nessa fase que eu pulei a adolescência. Mas a gente tem fragmentos de quem somos. Só que quando acontece algum evento, nós temos de 100 a 500 milésimos de segundo para responder. Essa resposta vem dos 10% do consciente ou dos 90% do inconsciente? Do inconsciente. Então eu repito um padrão que eu desenvolvi ao longo das minhas encarnações. Quando eu paro esse padrão, eu dou um passo para o próximo momento da minha evolução. Entenderam? Quando eu compreendo que esta resposta padrão é negativa, eu consigo mudar. Aí eu faço uma liberação de energia chamada fótons. Nós temos nos nossos átomos um elemento chamado neutrino, que é chamado de subpartícula fantasma. Porque ela está lá, mas não está lá. Quando o próton vira nêutron, ela é emitida. Quando o nêutron vira próton, ela é emitida. Todo mundo sabe que ela existe, mas ninguém sabe onde ela está. Quando nós temos essa mudança interior, nós emitimos neutrinos. E são os nossos neutrinos que nos fazem dar o próximo passo. É uma correção atômica nossa neste próximo passo. É complicado, né? Então, como é um mecanismo de átomos, e nós temos zilhões, quaquilhões de átomos compondo os nossos corpos multidimensionais, era necessário que se criasse um corpo físico onde o tempo de resposta tivesse um atraso. É melhor ser Rubens Barrichello do que Schumacher, neste ponto de vista emocional, tá?
E eles estão criando este novo sistema límbico através dos híbridos, das experiências que eles fazem com os abduzidos, para aumentar o tempo de resposta, que seja 100 milésimos de segundo. Aumentando o tempo de resposta, nós estaremos mais capacitados a usar a estratégia ética que o pré-frontal tem para nos nortear de uma forma mais sábia. Entenderam? Aí se forma a nova raça humana, que vai habitar a nova terra, e este corpo da nova raça humana, então, atrai espíritos de mais escola, e eles já estão chegando aí, que são as crianças cristais. Tudo certo? Por que a gente está falando isso? Porque hoje é um assunto palpitante, os híbridos recolonizando a Terra. Quem são híbridos? Todos nós. Porque o corpo do homem, do Homo sapiens, é um híbrido feito entre estas terrestres e o Erectus. Erectus este que começaram a receber os primeiros exilados de Capela, aqueles espíritos mais cruéis, mais duros, mais teimosos, que não haviam sido tocados pelo bem, a despeito da inteligência racional que tinham, e que vieram encarnar nos Erectus para impulsionar a evolução da raça humana. Aí chegam ETs aqui, pegam esses corpos Erectus, criam um híbrido entre eles e nós, e pimba, o Sapiens surge. Portanto, todos somos híbridos. Está havendo agora uma hibridização de um híbrido. Vai mudar meu DNA? Vai. Genes que são inativos em você hoje, na raça humana, são inativos, se tornam ativos. E sabe qual é o principal sinal, símbolo da nova raça humana? A mediunidade. Este é o símbolo da transição planetária, a mediunidade. Então, quando a gente fundou a Casa do Consolador, meus mentores diziam assim: não desenvolva ninguém com menos de 18 anos. É limite de 18 a 60 anos. E hoje a Sheiliana diz assim: forme um grupo para desenvolver crianças de 16 anos até 90 anos na mediunidade. Que é o curso que a gente vai começar agora em agosto, de mediunidade metafísica. Porque nós precisamos gabaritar pessoas a usarem o que elas têm. Então, assim, a gente sabe disso, porque é assim que os espíritos nos ensinam, que antes da gente encarnar, se a gente quer trabalhar com a mediunidade ostensiva ou tarefa, para saldar as nossas dívidas pretéritas com o coletivo, a gente vai vir com algumas capacidades ou algumas faculdades mediúnicas que são geneticamente ativadas. Algumas são emprestadas, porque eu ainda não tenho quantum suficiente para utilizar. São emprestadas. Se eu fizer bom uso, eu adquiro quanto e eu já passo a usar nas próximas encarnações com facilidade. Se eu fizer mau uso, tira de volta. Você teve um dia, você vai pagar a sua dívida e vai usar. Entenderam como é que funciona? Só que nós entramos no momento da Terra agora, alteração de polo, aceleramento da camada de ressonância de Schumann, expansão de consciências, que talvez nos seja franqueado o acesso a faculdades mediúnicas cujos genes estão inativos. Se a nossa busca for com um propósito fraterno, com o propósito de nos doarmos aos nossos companheiros, sejam eles minerais, vegetais, animais ou hominais, encarnados ou desencarnados. Porque o exercício da mediunidade é o maior convite e escola para a lei da fraternidade que Jesus veio nos trazer. Esta é a essência da presença dos extraterrestres entre nós. Para vocês terem uma ideia, no planeta da Sheiliana, a criança nasce já telepaticamente. Durante a gestação, se comunica telepaticamente com os seus pais. E quando ela nasce, ela se comunica telepaticamente com seus pais. Eles têm clarividência, clariaudiência, que nós sabemos que as nossas crianças também têm. Mas essas crianças têm o desenvolvimento mediúnico, que é a posse da mediunidade. Mas o que é melhor, elas lembram de coisas importantes de encarnações anteriores. Então elas não perdem o que elas desenvolveram de bom potencial e lembram de coisas tipo assim: olha, sinal amarelo nesse campo, tá? Presta atenção. Porque elas não têm medo da própria sombra. Crianças de um planeta de quinta dimensão consciencial não têm medo da própria sombra. Assumem que são vulneráveis, frágeis e têm erros. E sendo assim, elas se concedem o direito de continuarem errando, procurando acertar cada dia mais. Diferente da gente, né? A gente quer que ninguém veja o nosso erro. Então a gente tem várias máscaras que a gente usa, não é? Se é um no trabalho, se é um em casa, se é um no meio social, né? No cinema, pessoas maravilhosas, calmas e harmônicas. Num filme fala assim: mata ele! E cria uma comoção no cinema, que até um sapato é jogado na terra, né? Essa criatura maravilhosa, nossa psicanalista mais esperta,
mais sábia naquele filme Amanhecer 2. Tava aquele assassinato global, todo mundo sofrendo, aí pega o pior dos Volturi, né? Aí a Margarete fala, mata ele! Gente, foi... Eu e a Raíssa, a filha dela, afundamos na cadeira assim. Todo mundo começou a gritar, mata, um sapato foi jogado na terra. Foi assim que mataram Jesus. Mas para vocês verem como contamina, tá todo mundo no ponto, todo mundo tá no ponto, e alguém tem coragem de falar. Entenderam? Tá todo mundo no ponto, e alguns tiveram coragem de falar. Entenderam o que eu quero dizer? Estamos todos no ponto do contato, e alguns estão tendo a coragem de assumir. E porque nós estamos tendo a coragem de dar a cara para tomar bolacha, a humanidade está perdendo o medo de assumir que sabe que existem forças, seres e emoções muito melhores do que a Terra. E é isso que vai transformar a sociedade. É isso que vai criar novas bolhas de nova Terra. E é isso que vai dar o campo fértil para as crianças cristais se desenvolverem. Hoje fala aí das crianças arco-íris, das crianças diamantes. Eu pesquiso esse assunto desde 92. Não acredito nem nas arco-íris nem nas diamantes. Para mim são cristais em passos evolutivos tangenciais. Você tem a primeira leva de 2000 a 2010, que são cristais puros. De 2010 para cá, você já começou a ter a segunda geração. A terceira geração deve começar a nascer agora em 2019. Então, você está tendo gradações progressivas. Mas, indiscutivelmente, são crianças com uma amplidão mental maior, porque tem menos medo da própria sombra. E este é o convite dos ETs para nós. Aceite-se como você é. Você é maravilhoso. O universo, se você não existisse, não seria como é. Somos todos nós igualmente essenciais ao universo. O universo não seria o que é se não fosse cada um de nós. Nós constituímos o universo a cada momento que nós fazemos uma escolha. Seja essa escolha um pensamento, um sentimento, uma palavra ou uma ação. Cada vez que nós construímos uma escolha, nós estamos alterando a malha espaço-tempo do universo. Portanto, se nós não existíssemos, o universo não seria o que é. Aí uma senhorinha, eu falei isso outro dia em Dourados, uma senhorinha levantou a mão e falou, seria melhor, né? Ou pior, porque nós amamos. Nós temos esperança, nós temos fé, não é? Nós temos momentos de gratidão, o resto também existe. Mas entre focar no copo meio vazio e no copo meio cheio, neste momento, nós precisamos focar no copo meio cheio. Porque Jesus precisa da esperança para ancorar a energia dele. Nós não podemos ancorar a energia do ruim, está tudo péssimo, não. Isso não é Cristo. Cristo é luz, e luz é esperança, luz é fé. É isso que os irmãos extraterrestres estão nos pedindo. Que nós creiamos que vamos crescer muito. Que somos capazes de criar as condições para que a nova Terra se estabeleça de forma definitiva neste planeta. Em respeito aos nossos irmãos minerais, vegetais, animais e também hominais encarnados e desencarnados. Serão exilados da Terra os espíritos que não foram tocados pelo bem. Já não dá esperança para todo mundo? Que cada um de nós, pelo menos em um momento, fez o bem, não é verdade? Por isso que nós não podemos perder agora nenhuma oportunidade de sermos úteis. Nós temos que ser úteis, muito úteis, a todo e qualquer ser que precisar do nosso socorro. Nós precisamos fazer a diferença. Olha o quanto que nós somos capazes de gerar aqui hoje. Está cheio de espírito de luz e de extraterrestre entre nós. Chips estão sendo retirados, como eles sempre retiram nesse trabalho. Se pessoas estão sendo operadas de seus males espirituais, que se transportam para o campo físico. Obsessores estão sendo amparados para já ficar aqui depois das 2 horas da tarde, quando nós temos a nossa desobsessão, e serem tratados. Os extraterrestres têm um carinho extremo com esses espíritos doentes a quem nós chamamos de obsessores. Sejam eles encarnados ou desencarnados. Porque eles veem nesses espíritos o elo fraco da corrente que faz romper a corrente chamada humanidade. É este sentimento que é preciso que surja em nossos corações para que nós nos tornemos artífices da nova Terra. Aí sim, nós merecemos ter contato com extraterrestres. Entenderam? Ter contato com extraterrestre é uma faca de 2 gumes, o que corta 2 legumes. Não é essencial. O que eu faço com isso é que é importante. Eu vi uma nave no céu, não é à toa. Ninguém vê uma nave à toa. Eu vi. Para quê? Ao que eu estou sendo convidado?
O que é que eu devo mudar em mim para que este contato se torne o meu cotidiano? Que eu possa aspirar à região espiritual de espíritos de mais evolução moral do que eu. É para isso que está havendo este contato. Vocês acham que isso aqui não é contato em massa? Nós estamos em mais de 300 pessoas aqui hoje. Fora o pessoal que está assistindo lá, que nesse momento tem 248 plugadas ao vivo, só neste canal. 600 pessoas já é uma lixiviação moral. Concordam? Nós estamos aqui elevando o nosso campo biopsicoenergético, estamos mudando a nossa psicosfera e influindo na psicosfera planetária. Isso possibilita esse pessoal que está aí, esses ETs que estão aí, interagirem conosco. Ok? Então, nós não temos que ter medo da Terra ser recolonizada. Nós somos colonizadores da Terra e de outros planetas. Nós temos que compreender o momento em que isso está acontecendo e por que nós fomos despertados para fazer parte desse projeto. E nós precisamos urgentemente agir, porque os nossos jovens, essa geração Z, não tem fé, não tem ideal, não tem conexão e estão se matando todos os dias. O Sérgio Felipe diz que a cada 2 segundos há uma tentativa de suicídio. A cada 2 minutos alguém se mata. E isso no Brasil inteiro, gente. Margarete e eu palestramos no Brasil inteiro, de norte a sul. Esta é uma realidade do Brasil inteiro. Nós temos que tomar uma atitude para ajudar estes jovens. Eles precisam encontrar apoio, compreensão. Eles são diferentes, é uma outra geração, moralmente mais vulnerável e frágil do que nós fomos. Por isso nos cabe estender não apenas a mão, mas o coração para eles. E isso nos cabe. Nós precisamos estar atentos a eles, porque é impossível continuar esse status quo de absoluta ignorância, de inércia. Não toquemos no assunto porque estimula. Você não precisa tocar no assunto, não, estimula. Crianças de 12 anos estão se jogando de janelas de prédio. Então, nós temos que tomar uma atitude. E essa atitude não pode ficar aqui, ela tem que vir para a prática. É este o convite que os ETs fazem. E esta é a preocupação enorme que eles estão tendo, pedindo para que todos nós, principalmente o meio kardecista, se mobilize para criar projetos em prol destes jovens. Eles não querem dogma, eles não querem religião, eles querem conhecimento de magia. Magia? Vamos dar para ele conhecimento de energia. Uma energia voltada para o bem. Trabalho social. Vamos fazer sopão e eles vêm. É isso que a gente precisa fazer, ok? Então vamos abrir para perguntas agora? Quem quer perguntar? Pois não. Mãos azuis são mãos de cura. E quando vejo uma mão azul, eu sei que aquela pessoa é um médium de cura. Alguém que foi? Pois não. Tem um nódulozinho atrás da orelha aqui, eu queria saber se é alguma coisa. Você tem chip. Mas eu não sei, esse nódulo me parece um cisto sebáceo mesmo. Mas você tem chip, tá? Só que o seu chip é do outro lado. E ele é intracraniano. Ô, Mônica, Oi. como é que eu desenvolvo? Comecei agora. Como é que eu desenvolvo esse nó da mão? Como é que eu chego a desenvolver? O senhor é Seixonoye, não é? Isso. O senhor não pratica o jorei? Não, tem nada a ver com isso. Não? Não. O senhor é messiânico, desculpa. Não, não é esse ano. Não, o que o senhor é? Messiânico que faz o Ah, messiânico faz Esse ano- Vocês não fazem nenhuma aplicação energética? Não, o que tem é Sutra Sagrada. Isso. Isso aí. Fora isso. Então eu aconselho o senhor a me fazer reiki, se torne um reikiano. Pois eu estou fazendo o É, faça porque o senhor vai utilizar essa energia de cura que o senhor tem. Pois não. Eu trabalho no centro, mas eu tenho fibromialgia. Eu faço apometria 2 vezes por ano, faço tratamento, trabalho no centro. Agora eu estava aqui, sentada, parece que eu fui Desdobrado. dobrada com um sono terrível. E aqui nas minhas costas, onde dói muito, não está me doendo. Pode ser alguma operação mediúnica, alguma Com certeza, que teve muita gente sendo mexida, né? A senhora sabe que a fibromialgia vem da culpa, né? Então a senhora precisa saber por que a senhora sente essa culpa. Do que a senhora se sente culpada, a senhora entendeu? Na apometria que a gente faz lá no centro, Ah, a única coisa que eu senti é a culpa, eu sempre peço desculpa. não adianta, amiga. Sair da boca não adianta nada. Tem que sair do coração.
Sabe, entendeu? A senhora tem que ver por que a senhora tem por que a senhora se sente culpada e trabalhar isso para se perdoar. A Sheiliana, há muito tempo atrás, ela falou assim para mim, porque assim, eu perguntei para ela, o que eu estou fazendo no planeta Terra? Ela falou, você está entre os seus iguais. Pronto, jogou abaixo do zero, né? Ah, não é. Não é o hospital, não. Aí, é o SAMU, gente. A senhora, desculpa, o que eu estava falando para a senhora? A Sheiliana falou assim para mim, compreenda-se como um ser vulnerável e frágil, que ainda vai errar muitas vezes até acertar. Se você conseguir se compreender, você vai se perdoar. Se você se perdoar, você se ama, aí você não vai gerar mais sabotagens aumentando o seu karma. Ela falou, sabendo que você está na humanidade por pura afinidade, ao se compreender como um ser vulnerável e frágil, que vai errar muito ainda, compreenda o outro. Quando você for capaz de se perdoar, perdoe ao outro. E mais, peça perdão. E quando você for capaz de se amar, aí você será capaz de amar o outro. Eles vivem por isso, eles vivem tranquilos. Se sentem bem dessa forma, a senhora entendeu? Então, a primeira coisa que a senhora tem que fazer é aceitar quem a senhora é. E de boa, porque a gente está aqui para aprender escola. Pois não? Quando a gente dorme, inclusive isso que eu vou falar diminui bastante. E aí você sente tipo uma pressão craniana, um barulho craniano, um raio, um choque craniano, que fica de um lado. Você está desdobrando, filho. Você desdobra pela cabeça. Pensei que eu estava tendo uma coisa. Não! Você está desdobrando, pois não. Espera um pouquinho, gente, senão eu não consigo ouvir. Eu sou criticado por estar falando sobre essa terrestre para todo mundo. Só que conhecimento é para ser espalhado, não é para reter para a gente. Tá certo? Sim. Então, eu acho o que você fala numa faculdade. Falar de nave de extraterrestre é o primário. Como é que você vai falar de faculdade se você não tem referencial? Mas de onde você tirou isso? Então, primeiro tem que convencer que os extraterrestres estão aí, que são presentes, que estão comunicantes, para chegar no que você fala. Mas o senhor sabe, se o senhor me permite, eu vou discordar do senhor numa coisa. Nós temos provas arqueológicas na arte medieval e renascentista e temos milhares de horas de filmagens e fotos que provam naves. Quem não acredita, o senhor pode estampar na pessoa um pedaço de uma nave, vai continuar não acreditando. Para mim, a prova mais contundente são a desclassificação dos arquivos militares, que nós temos no Brasil, graças a Deus, graças ao trabalho da Comissão Brasileira de Ufólogos, do Fernando Ramalho, Petit, o Gevaer e outros que trabalharam muito para isso, para a abertura desses arquivos classificados das forças militares. Se nem os militares falando a pessoa se convence, não tem o que fazer. Agora, cada qual vibra na sua sintonia, né? A pessoa tem que se virar, né? O conhecimento, nós não estamos mais na fase do esoterismo, nem do exoterismo. Agora o conhecimento está aberto. Tem o conhecimento bom, que é trazido com verdade, e tem o conhecimento pilantra, que é trazido com uma safadeza. Que é para a pessoa ficar rica, para a pessoa ganhar nome e tal. Mas cada um vai na sua linha de sintonia, né? Fala. Oi. De azul, de azul. É. Eu não entendi o início da sua pergunta. Seria o ego e a competição que torna os jovens tão agressivos. Ele está perguntando se seria o ego e a competição que torna o jovem tão agressivo. Não, é a falta de escoro, moral e fé. Quando você não está conectado à essência divina, você fica agressivo demais. Isso é uma realidade. Esses espíritos não têm conexão com a fonte criadora. São espíritos que vieram justamente para aprenderem a se reconectar. Pois não. Mônica, eu já tive alguns contatos com extraterrestres e tal, de algumas historinhas, né? Aí eu comecei a fazer o curso de reiki aqui na casa, e essa semana eu sonhei que eu estava fugindo de umas bolas de energia. O que seria isso? Olha, pode ser um monte de coisa. A bola de energia de que cor? Várias cores. Umas douradas, outras menores e coloridas. Pode ser um monte de coisa. Você pode estar no plano espiritual porque lá está uma guerra aberta e franca. Você pode estar num contato com seres não de luz, ou você podia estar assustado, porque a gente assusta, né? Fogos de artifício são maravilhosos, mas o cachorro morre de medo. Não é? E é a nossa condição quântica. Às vezes a gente não entende aquilo, a gente se assusta. Né? Pois não. Meu marido ele está frequentando a casa comigo também, pelo menos uma vez por mês, quando tem cirurgia, ele trabalha nesse
assim, escuta, mas por que eles vêm através de religiões extraterrestres, surgem pra gente através de uma religião? Bom, ela está perguntando, o marido dela quer saber por que os extraterrestres se comunicam conosco através de uma religião. Eles não têm religião. Só que é no kardecismo, seja umbanda, seja espiritismo, onde a mediunidade está preparada para isso. O contato deles conosco é mediúnico. Então o campo fértil é esse. Mas tem ET se comunicando com pastores, tem um pastor do Rio de Janeiro com quem eu me correspondo, ele é pastor, é que eu não posso citar o nome dele, senão ele, obviamente, é expulso, né? Mas o Espírito Santo que ele fala, né, que na igreja fala, é o ET. Entendeu? E ele sabe disso, a gente conversa. Só que, assim, eu jamais darei o nome dele, porque vai dar entregar para ele. Mas ele tem plena noção. Então, eles não têm religião. Eles estão dentro dos carismáticos, do budismo. É onde houver o terreno fértil, o canal. Ali eles estão. Oi, tem o senhor lá embaixo. Pois não, o senhor? É, o senhor? Existe a possibilidade de extraterrestre entrar em criogenia, se desdobrar e encarnar como humano? Ele está perguntando se existe a possibilidade de um ET entrar em criogenia, se projetar para fora do corpo que está mantido em animação suspensa e encarnar como humano. Existe. E esse corpo extraterrestre ele pode despertar e se acoplar ao humano? Não, ele está perguntando se o corpo desse ET pode despertar e acoplar o humano. Não, não pode. É assim, são espíritos já quase ultraterrestres, tá? Não tem uma massa densa como a nossa. Até o perispírito deles é sutil perto do nosso, pra você ter uma noção. São ultraterrestres. Então eles podem entrar num processo de latência lá e virem aqui animar o corpo físico humano. Quando eles saem daqui, eles reativam o corpo lá. Tá? Pois não, lá atrás. Você, isso, você, Você quer saber se você é contatada? Jesus, eu não sei, depois a gente pode conversar. Tá? Desculpa, mas assim, não sei. Oi. Antidepressivo inibe, tá? Desculpa, o que você vai... Tomar antidepressivo inibe os contatos? Inibe. Todas as drogas psicotrópicas inibem, porque elas alteram a síntese de neurotransmissores, tornam mais lenta a comunicação entre os neurônios e atuam fortemente nos cristais de apatita da pineal. Então, sim, inibe. Não abole, mas inibe. Pois não. Duas perguntas, uma para você e outra para a Margarete. Margarete, vem responder. Oi. No seu caso, você poderia dar algum relato sobre o que você entende da apometria? E para a Marga, a questão do... Para a Margarete, com relação a... Estava pensando se a timidez, nas suas nuances, ela guarda uma relação com a prepotência que é fruto do ego. Nossa. Mas as perguntas dele são sempre inteligentes, né? Ele é muito inteligente. A timidez, ela vem muito do aspecto de você não querer se expor, não é? E normalmente uma pessoa que não quer se expor, ela é perfeccionista, ela não gosta de mostrar o seu lado vulnerável, ou ela não tem autoconfiança, ela acha que não é nem merecedora e nem corajosa o suficiente para se assumir. Mas muitos têm um ímpeto muito forte e não quer mostrar, então se tranca. Isso acontece também, por exemplo, com uma pessoa com pânico. Tem muita gente que desenvolve o pânico para se segurar, para se reter, ou reter as suas sombras, das quais você tem muito medo e sabe que tem propensão. Então sim, a timidez também pode ser uma máscara para um ego super... Hiper mega blaster. Hiper mega blaster, como eu falo, né? Uma pessoa megalomaníaca. Então, esse tipo de gente também usa da timidez como uma forma de se segurar também. Há muitos anos atrás, acho que há uns 15 anos atrás, a gente resolveu... Lá dentro tem gente que vai fazer pergunta. Ah, eu vou olhar para aí, eu já vou aí. A gente queria começar com a apometria aqui. Aí, 2 trabalhadores que frequentavam o lar que tinha, trouxeram os responsáveis e tal, e assim a gente não sentiu bem-estar, sabe? Naquele, inclusive, durante o processo, eu não senti nada, energia nenhuma, nada. Então, esse projeto ficou adiado. Aí nós estávamos no Rio, no centro, onde a gente foi dar o curso, eles trabalharam com apometria,
e aí houve realmente um trabalho apométrico real. A gente sentiu o arquétipo se manifestando e tal, a energia, sentimos muita coisa. Então, a apometria é assim, ela dá muita margem ao animismo, por isso que ela tem que ser, os médicos têm que ser muito treinados, né? Porque você pode destrampelhar uma pessoa com o que você joga na apometria. Então, os médicos têm que ser extremamente bem treinados para não serem anímicos, para realmente darem essa carga, essas imagens apométricas que existem, esses arquétipos, né? Mas, se bem feita, é um elemento essencial de cura. Tá? Deixa eu chamar lá dentro, pessoal. Pois não, senhora? Não, essa senhora está perguntando que ela tem vários sonhos esquisitos, mas algo que se repete que seres bonitos colocam um chip nela. Bonito não quer dizer nada, viu? É, porque, olha, tem reptiliano que se passa por loiro alto de olhos verdes. O pessoal entendeu? Então, beleza externa não quer dizer nada. É a beleza interna que conta. A senhora tem chip, mas os chips que eu vejo na senhora são confederados, não são draconianos. Então, a senhora pode ficar sossegada. Eles são bonitos e bons. Tá? Pois não, pois não. Oi. Posso te pedir para vir para cá para falar? Porque eu estou conseguindo entender, mas vai ser muito complicado. Essa menina tem mediunidade ostensiva desde pequena. Vem cá, vem cá. Desde pequena, e ela perdeu um ente querido, ficou apavorada. E aí eu tive contato com o espírito do meu primo, acredito eu, que foi o ente que eu perdi, né? E depois disso, eu vi o meu bisavô, que eu tenho um carinho gigantesco, e eu nunca conheci ele. Eu arrisco dizer que ele é meu mentor. Eu tenho um amor imenso por esse homem, eu nunca vi ele. Tipo, ele faleceu antes de eu nascer. E aí, depois disso, a minha mediunidade bloqueou. Né, bloqueou. E eu não entendo por quê. Quantos anos você tem? 19. 19. Você não procurou desenvolvimento ainda, né? Em agosto eu quero você aqui para o curso de mediunidade metafísica, pode ser? Os ETs aqui vão fazer. Tá? Mas é normal isso, tá? Você entra numa fase da tua idade que, por alguma razão, esse mecanismo é bloqueado até para a tua estabilidade emocional e depois é reaberto quando você estiver pronto. Eu acredito que tenha sido por isso. Mas é por aí mesmo. Gente, quem quiser perguntar, pode vir aqui, tá? E assim, a gente pergunta que não seja uma palestra, a pergunta. Vem, Rodrigo? Não, porque o tempo corre, né? E é uma questão de respeito a todo mundo. Esse é o Rodrigo, viu? Trabalha com a Xê também. Normalmente a gente fala muito, pergunta muito sobre a parte científica dos extraterrestres, né? Mas a parte da arte, existe manifestação artística? Ô Margarete, vem responder, essa pergunta é calhada com você. A arte e os ETs. Tem mesmo raças muito evoluídas cientificamente, tem manifestação artística, como é que é a arte? É essencial. Na verdade, é aquilo que eu comentei com o músico Tim. A arte ela é essencial para os extraterrestres, porque a arquitetura da nossa mente é preparada para receber o harmônico. Então, quando a arte, eles dizem que a nossa música é extremamente emocional. Isso eles falam. A música de vocês é muito emocional. Eu fico tentando entender o que isso significa. Porque ainda abrimos portas, a gente vai ouvir fio de cabelo. Nossa, agora eu fui longe. A gente vai ouvir a música Fio de Cabelo, a gente chora e se mata quando a gente está num baixo astral, não é? Porque ela incentiva os sentimentos e as emoções, mas que ainda são negativos e que nos levam a procurar. Já uma música bem estruturada, ela consegue, se nós ouvirmos músicas bem estruturadas, harmônica, em seu ritmo, com uma riqueza melódica, harmônica, de timbres, cada timbre, Rodrigo, ele atua numa área do cérebro. Então, se eu ouço um oboé, ele vai atingir
consegue abrir determinadas portas da nossa mente, de estados de consciência, que são diferentes do que o violino abre. Assim como a bateria, os ritmos, né, as percussões, também abrem outros processos, como, por exemplo, a música xamânica, que tem uma percussão repetitiva e que vai fazendo você entrar num estado de transe, ou num estado alterado de consciência. A música, ela tem essa propriedade de fazer com que a gente vá para um estado alterado de consciência. Então, ouvir músicas boas aqui na Terra implica em acessarmos locais dentro de nós que são sagrados, ou locais elevados de nível de consciência. Assim como somos tocados por uma certa situação, que a gente chora, como essa menina falou do seu bisavô, ele consegue fazer com que abram portas dentro dela que são sagradas, portas da sua consciência que acessam o seu melhor, não é assim? Então, as músicas têm essa propriedade de tocar esse nível. E a música dos extraterrestres são mais mentais. Eles falam que a nossa é muito emocional, a deles já é mais mental. É como se eles acessassem a ética de forma diferente. Nós ainda somos muito emocionais, muito voláteis nesse. Então a gente ouve aquela música que nos toca emocionalmente. E pouco ouvimos músicas que nos tocam mentalmente, tipo ouvir Bach com toda a sua proposta, que ele trabalha ali com símbolos, sinais e arquétipos, né? Bach, Beethoven, Mozart tinha muito essa condição, né? E outros que sabiam exatamente como movimentar áreas cerebrais e conseguir conectar várias áreas ao mesmo tempo, que é o que nos torna elevados. A nossa ainda é muito mental, mas já é um processo. Quando a gente ouve uma letra profunda e filosófica, a gente consegue acessar conteúdos nossos, entende? Então é sempre um eco da música com o nosso... Você sabe que o Bach usava uma coisa chamada método boteniano. Ele dava letras a notas. Então ele psicografava a música pelas letras. Gente, olha que a Deusi que faz desenho mediúnico, seres que contatam com ela. Olha que lindos. Ó, pessoal, olha que lindo. Olha que lindo. Vocês estão sentindo a energia boa desse ser? Ó. É a Deusi que veio compartilhar conosco. Muito obrigada, viu, Deusi? Só queria fazer uma pergunta. Faça aqui no microfone. Tá. O contato que eu tive com eles, a forma da fala, é vibracional e equalizada. É isso mesmo? É lógico, porque eles trabalham com você em nível de sintonia telepática. São enormes. São. Eles são lindos, viu? Lindos mesmo. Eu vi esse chapéuzinho em Orianos. Esse tipo de turbante curto de egípcio, eu vi em Orianos uma vez. Alguém quer fazer pergunta? Uma pessoa aqui na internet está perguntando como é que eu consigo ver chip. Então, eu fui treinada para ver a onda que o chip provoca no campo áurico. Então, existem 3 tipos de chip do ponto de vista da função, né? Você tem o chip neutro, que é como aquelas plaquinhas que a gente coloca no animal para seguir migração, para onde eles vão e tal. Que são chips que provocam uma ondinha muito pequenininha assim, muito curtinha, no campo áurico. Tem os chips que a gente chama de facilitadores, que são colocados para potencializar faculdades que nós já temos, em, lógico, prol de alguma coisa útil, que são ondas muito rápidas e muito longas. E tem os chips indutores, que são normalmente usados pelos pessoal do lado errado da força, que são ondas médias e lentas, né? É assim que eu identifico, tá? Oi. Eu sou Kathleen, sou da Baixada Santista, já vim aqui algumas vezes. Sim, eu te conheço. Desde 2015 eu venho mergulhando a fundo nessa questão dos extraterrestres, desenvolvendo a mediunidade, e agora estou numa transição de carreira, entre largar o serviço público e mergulhar definitivamente nessa questão de trabalho com terapias, e principalmente musicoterapia. Mergulhe. Então, mergulhe, nem para pensar. Não, vem para fazer isso, faça. Eu estou, nós vamos já marcar uma consulta para a próxima semana. Mergulhe. Você não tem nada a ver com o serviço público. Oi. Meu nome é Silvana, eu conheço uma terapia quântica chamada barras de acesso, que diz que foi canalizada por ETs chamado Glórias do planeta dourado. Isso é verdade? Eu li sobre essas barras de acesso, achei sensacional o princípio e a aplicação. Então,
é tão avançada, a noção quântica é tão avançada que deve ter vindo de fora da Terra mesmo. O reiki veio de fora da Terra, a cromoterapia veio, né? Ah, tá. Então, só mais uma pergunta. Existe uma instituição chamada Rama do Brasil que trabalham também com ETs confederados. Você conhece? Sim, eles vêm aqui de vez em quando. Ah, tá ok. Tá? Obrigada. Oi. Oi, meu nome é Rosane. Eu queria saber se tem alguma relação entre depressão e síndrome do pânico com os extraterrestres. Olha, querida, muitas pessoas abduzidas que não têm tratados estes nós desenvolvem depressão e síndrome do pânico. Esta pergunta é para Margaret Aquila. Eu tenho mediunidade, eu trabalho mediunicamente no centro, mas eu sou você também tem chip. como depressiva e com síndrome do pânico. Assim que não encontro uma cura, entende? Eu tomo remédio constantemente, mas eu não fico bem. Na verdade, isso não está relacionado diretamente a extraterrestre. Isso está muito relacionado, provavelmente, à sua mediunidade ou e principalmente a uma estrutura interna que está vulnerável, que está frágil, de conhecer-se, de conhecer gatilhos que disparam determinados estados. Porque assim, para a gente desenvolver pânico e para desenvolver depressão, nós temos que ter gatilhos que são disparados dentro de nós, que provocam essas situações. Então, um padrão de crenças que tem que ser analisado, fatos da vida que devem ser analisados, fenômenos mediúnicos ou paranormais que devem ser analisados, para que a gente possa estudar o que é que está no núcleo disso daí. Porque sempre existe um núcleo. Eu falei de um pânico de uma pessoa que quer segurar uma sombra. Então ele tem uma tendência, por exemplo, a ser assassino e ele não quer de jeito nenhum ter essa tentação de novo. Então ele se limitou gigantemente com o pânico, porque o pânico faz com que ele não beba, não fuma, não cheire, não faça nada e fique parado. E isso é uma maneira que ele encontrou de lidar com a própria sombra. Então tem muitos disparos que são profundos nesse processo, entende? Então não tem a ver com extraterrestre, mas tem a ver com a estrutura sua espiritual. Mas também é real que abduzidos que não compreendem o processo podem entrar em síndrome do pânico e de depressão. Ela tem chip? Sim, pode ser. Por isso que eu falei, tem que analisar os fenômenos que estão acontecendo com você. Porque esses fenômenos podem estar não sendo absorvidos e aceitos por você. Por isso que o fenômeno é uma coisa importante para se estudar. Então, às vezes, mediunicamente está acontecendo algo que você não está conseguindo dominar e aceitar. Precisa tratar. Não é com remédio, é com autoconhecimento. Gente, deixa eu só falar uma coisa, né? Assim, mas essas pessoas estão indo lá falar de problemas delas. Elas estão verbalizando problemas de outras que não têm coragem de falar. Não é? Concordam comigo? Beleza. Pode falar, filho. Desde criança eu sempre tive certeza da existência de Deus, não sei nem explicar nos porquês. Não, Flor, não é palestra, ok? Ok, e nem religião, tá? Depois disso, eu fiz faculdade de medicina, comecei a trabalhar, fiz muitas residências, comecei a trabalhar e comecei a me deparar com um meio que, tipo assim, não era o meu. Tipo, deixando as pessoas morrer por falta de dinheiro, eu descobri um grande esquema de corrupção. E aí eu comecei sempre, fiz direito, fiz faculdade de direito, e comecei sempre a tentar batalhar pela verdade, pela justiça, muito difícil nessa sociedade. E eu perdi essa capacidade de conexão que eu tinha e de toda essa certeza, tipo assim, não tinha o que abalasse. E aí eu comecei a rezar e comecei a pedir, indo para Brasília fazer concurso. Eu via que no avião já estava começando a usar florais vibracionais de frequentar aqui a casa. Eu vi uma bola que eu fotografei, tá, como se fosse um arco-íris redondo em cima de uma nuvem. E aqui foi chegando mais próximo do avião, parecia que tinha uma imagem dentro, uma coisa que não formou bem. Depois disso, lá em Brasília, eu comecei a rezar, perguntando por que eu não... Parecia que não estavam escutando bem as orações, porque tudo muito difícil, muita perseguição política, eu não sei um esquema de fraude, falsificações de prontuários médicos a nível de Polícia Federal, Ministério Federal, e vocês imaginem o tipo de perseguição que eu tive. E aí veio um beija-flor e começou a voar com a cabeça parada. No avião? Frente. Não, em Brasília já, sentada na grama, rezando, esperando o avião para voltar da prova, né?
E esse beija-flor ficou ali na minha frente. E eu fiquei com medo de pegar o celular para tentar filmar e ele voar e fugir e eu não consegui pegar. Aí ele ficou um tempinho ali, depois ele pousou numa mangueira. Você tem uma fila imensa atrás de você. Você pode fazer a sua pergunta? Ah, então desculpa. Eu só queria perguntar se vocês sabem, disseram que eu sou um espírito azul, queria saber se vocês conhecem esse conceito. Não, o humano normal tem aura azul. Tá? Agora, o beija-flor é um símbolo xamânico muito importante de felicidade. Talvez você tenha que buscar o seu ponto de felicidade, né? Bom dia, meu nome é Nivaldo. Bom dia, Nivaldo. Eu gostaria só de uma pergunta, que eu fui umbandista, esoterista, agora eu sou pastor. E na hora de eu dar o passe, a imposição de mãos, a minha mão aquece assim, de você tem cura, de uma importa. forma sobrenatural. E eu sinto um calor aqui na coroa que desce, toma todo o meu corpo. Então, mas veja, tenho visto casos assim resolvidos assim, questão de horas. Mas veja, o seu poder mediúnico vem de Deus, não importa o dogma que você adote. A sua missão de auxiliar o seu próximo, você vai fazer, não importa o dogma que você adote. Você veio para ajudar o teu próximo. Amém. Amém. Amém, Jesus. Eu passei pelo Umbanda, esoterismo e agora eu sou pastor. Né? Não, mas o importante é que você leve às pessoas a bondade que tem no teu coração. Amém. Viu? Eu muito agradecido. Bom dia, meu nome é Bom Roberto. dia. Eu tenho duas perguntas. Uma, como você colocou, as consciências extraterrestres, elas não têm uma religião, e dentro desse processo que a Terra passa de uma transformação, existe dentro desse processo uma tendência à dissolução das religiões para uma consciência, obviamente, de uma ética universal? Com certeza, os dogmas vão desaparecer para que a lei da fraternidade seja a nossa religião. Eu perguntei para a Sheliana no que eles acreditavam. Ela falou, a fonte criadora. Vocês têm religião? Ela falou, não, nós temos sintonia com a fraternidade. E Jesus é o maior exemplar da fraternidade que nós conhecemos. A segunda pergunta, desculpa, é com relação... A gente tem as transmissões online que acontecem, e eu tenho uma curiosidade de saber se essas transmissões, se elas também são utilizadas pela espiritualidade para levar conhecimento a quem não pode estar aqui, não somente do plano físico, mas no plano espiritual e fora até da... Na verdade, a Sheliana que quer que a gente transmita sempre a segunda parte do projeto Contato, porque é óbvio que a primeira seria antiético, porque as pessoas estão se expondo, né? Não seria ético. Agora, a segunda ela quer, porque isso é transmitido por estações do plano espiritual. Porque eu recebi uma orientação espiritual de criar um processo com relação a isso, e eu, durante um grande período, eu relutei com esse processo, porque eu devo estar enlouquecendo, porque é óbvio que ninguém vai conectar num outro lugar para isso. Se você for estudar o início da comunicação transinstrumental, que depende de um médium, fornecedor da energia que faz a comunicação, eles falam claramente de estações do plano espiritual de onde eles transmitem. Então faça, é o teu trabalho, tá? Oi. Bem, oi, Maria, eu não sei se tem muito a ver, mas eu sou do interior e eu faço parte de um grupo que faz constelações. Não sei se você já ouviu falar. Sim. E, assim, quando eu era pequena eu tinha muita visão. Aí depois de um tempo eu fiquei sem e agora tenho voltado. E eu tenho visto muitas naves. E eu queria saber se você acredita que podem ter lugares que estão sendo também, que eles também estão participando para poder formar grupos que formem... Eu tenho certeza, eles estão ampliando o raio de ação deles em todo lugar onde eles vejam potencial de construir a nova terra. Eles não olham para religião, status, nada. O que eles querem é boa vontade. A pessoa está com vontade de produzir o bem, eles vão estar presentes. E isso vai espalhar como areia se o vento toca no deserto. Viu? Isso já é contato em massa. Contato em massa não é tridimensional, é multidimensional. Tá? Sabia se eu estava ficando louca? Não, não está ficando louca não. Saudações. É normal, assim, eu desde pequena sinto uma saudade de algum lugar que eu não sei o que é. É normal, minha flor, você está aqui depois de um longo tempo fora. Mas os teus te esperam, viu? Oi. Olá, meu nome é Milena. Primeiramente eu vim para cá por causa da palestra da Sheliana. Depois por causa de um sonho que eu tive. Eu nunca tive um sonho assim, eu tenho muita sensação assim, peso nas minhas costas. E foi um sonho que eu nunca tive.
chegava um alienígena e eu só via a mão com um aparelho metálico e falando assim, isso é uma bactéria alienígena. Por isso que eu vim atrás em segunda-feira. E aí eu queria saber, primeiro, se existe algum chip ou se existe também diferença entre bactéria e chip. Sim, total. Chip é um dispositivo, normalmente de nanotecnologia. Bactéria é o ser biológico. Bactéria alienígena. Sim. É lógico, como a gente tem os micro-organismos aqui, eles têm lá também. Os nossos micro-organismos podem ser extremamente infectantes para eles e os deles para nós. Pode falar, Margarete. Alô? Sobrou. Não, de medicina deixa com ela que ela responde. Né? Esse peso nas costas seu, eu acho que tem a ver com espíritos mesmo. Né? O peso nas costas é típico de um obsessor ou de um sofredor. Depende muito, né? E você apontou até o lado esquerdo, porque também é significativo. Então, acho que sugiro a desobsessão para você, pelo menos, dar uma aliviada nisso. Agora, com relação à bactéria, eu nunca ouvi falar uma história dessa. Não sei se alguém aqui já teve, mas eu nunca ouvi falar de um caso desse. É um caso para a gente deixar guardadinho na prateleira para observar mais. Tá? E aí, para eu saber se eu tenho um chip, como é que eu faço? Ah, então, você veio na segunda-feira? Sim, mas não deu tempo de ser atendida pela Chiliana. Ah, você chegou mais tarde. Mas na segunda próxima vai ter. Não, não é nessa segunda. É só de mês 6, né? Aí é só no mês, Mas você pode passar pelos mestres e marcar uma data para ele, para ter essa verificação do chip. Eu te ligo. Não, fique tranquilo. Falo com ele e te ligo, tá bem? Boa tarde, meu nome é Rafael. Acho que você veio para cá porque eu ia falar um assunto com você também. Também do meu interesse, você falou sobre as vibrações, né, das músicas, das notas que trazem, né. Foi falado aqui também que a juventude também está meio sem conexão. Mais pedir uma dica assim, de como a gente pode entender isso, porque assim, a gente sabe que no meio musical tem muita coisa jogando a gente para vibrações baixas, não buscando que a gente se eleve. A gente que já tem esse conhecimento de músicas melhores para poder a gente ativar e subir a outros níveis, é interessante, mas como é que a gente ajuda essa juventude que não entende isso, mas sem querer impor para ela que a gente está certo e ela errada? Assim, como é que a gente pode também ir ver as ferramentas que trabalhamos, que é a música, que é a televisão, qual que é a precaução que a gente tem que tomar com essas coisas que vêm direto para a gente também, por conta de tudo que é jogado de informação. Eu tento fazer uma seleção do que eu assisto, do que eu ouço. Eu acho que já ajuda, mas como a gente, vendo num padrão assim mais amplo, de massa, como é que a gente pode se precaver ou até ajudar as pessoas para elas poderem buscar mais a reconexão através da arte? Rafael, veja bem, hoje tem muito lixo. Então, quando eu vou cantar numa periferia, e canto músicas que eles nunca ouviram e nem nunca ouvirão numa rádio, eles ficam assim embasbacados de ver a beleza. Porque nós estamos prontos para a beleza, nós só não sabemos, né? Porque a gente ouve muito lixo. Então, assim, quando você oferece uma coisa boa, a pessoa pelo menos tem uma opção de buscar. Aquilo é interessante, aquilo é diferente. E muitas vezes a gente não atinge as pessoas porque elas não conhecem essa linguagem. Mas eu diria que existe, parece que um propósito de que a nossa mente seja rasa na maneira de pensar. Ela não consiga ir fundo, então a gente só tem dados e informações, e não conhecimento. Então nós vamos para o pai Google e temos lá todas as informações e dados quantificáveis que a gente pode dar uma conclusão ou outra meia rasa. Mas conceituar, e isso entra a letra da música, onde ela conceitua coisas corretas com valores profundos, como a gente tem visto umas musiquinhas que passam valores bonitos. Como que chama essa menina? Trembala. Uma música simples, mas que fala de conceitos profundos. É isso.
Então, talvez você não toque com uma música erudita, que tem um apelo diferenciado, mais mental, como eu falei, mas esse daí é um apelo emocional do coração, porque atingiu e passou valores muito importantes para a nossa vida. E acho que é assim, aprendendo a conceituar mais adequadamente as coisas, que nós vamos conseguir, sem se intrometer, ativar as coisas bonitas que as pessoas têm. Isso eu faço direto nos meus shows. Não importa aonde você vá. Se você vai com uma coisa bonita e com conceitos profundos, aquilo vai atingir a alma daquela pessoa. Então, musicalmente, nós temos isso, que melhorar na riqueza melódica, porque está muito pobre. A riqueza melódica é essencial para acessar locais mais sagrados. Melhorar a harmonia, porque a nossa harmonia também está muito pobre, é só 3 notinhas no acorde, mas nós podemos fazer uma gama muito maior de acordes que a gente trabalhe. Existe um processo disso, então, se você ouve Tom Jobim, ele é popular, inteiramente erudito. Ele usa todos os conceitos harmônicos de passear por tons, modificando, de virar a coisa com uma dissonância e trazê-la de volta. Isso daí carrega emoção. Porque a hora que você põe uma dissonância, você está carregando a pessoa para um estado de tensão, dos conflitos internos, até que ela desaba e começa tudo de novo num processo extremamente harmônico. Então, é uma linguagem. Se você estudar a linguagem de Beethoven, quando ele faz uma cantata, você vai ver que ele tem os 4 ciclos. E a nossa música não tem esses 4 ciclos, né? Que depois a gente pode falar com mais detalhes. Mas que a gente perceba que pode, no conceito, na filosofia, ir aumentando e melhorando melodias e harmonias. Nós já vamos estar acessando as pessoas de forma profunda. No seu estilo, tá? Vamos lá, gente? Estamos acabando já. Bom dia. Eu adorei a pergunta dele, que eu acho que tem bastante a ver com a minha, assim. Como que eu posso chegar próximos de seres de baixa vibração, assim, pessoas desencarnadas, mas que têm uma vibração mais baixa, trazendo o amor, fazendo despertar o amor e a confiança, né, nessas pessoas, mas sem que isso machuque elas, porque eu vejo que quando você está numa determinada vibração, você tem uma vibração muito baixa, você chega numa vibração muito alta, isso acaba não ajudando, mas pelo contrário, chegando mais medo, raiva. Então, mas tudo na verdade, assim, tudo respeito ao próximo. Nós não podemos fazer os outros pensarem como nós. Nós temos que entender a forma que eles pensam. E tudo aquilo que a gente faz com amor contagia. Existe uma mediunidade chamada empatia, transcendência, que você altera o meio onde você está simplesmente pela sua energia. Quando ela canta, ela faz isso. Quando você não canta, também você faz isso. Mas quando ela canta, ela faz isso. Ela transforma o meio com a energia dela. O importante é isso, eu respeito ao outro. Eu não posso fazer o outro ver o mundo pelos meus olhos. Se ele não está preparado, eu tenho que aceitar isso. Já imaginou Jesus se partisse do princípio de que ele é o máximo? Ele estava vivendo entre o mínimo. Ele respeitou o mínimo de cada um. Ele falava, mas quem queria absorver, absorvia na medida do que podia, ele nunca impôs. Então vai muito disso, da gente fazer o respeito. Tá? Porque eu vejo que a comunicação é difícil, assim, mas aí depende do comunicador. Mas a arte, por exemplo... A arte abre campos, mas a arte tem que tocar a frequência da pessoa. A Margarete fala de música, eu falo de escrita, porque eu escrevo. Mas tem a arte do desenho, tudo, a dança é uma arte. Todas as expressões de arte, elas atingem exatamente as pessoas que têm naquela frequência de onda. Tem gente que adora esse eu te pego. Tem gente que prefere escutar Dessuan. São arte. Dessuan é arte. Mas há uma frequência para escutar esse eu te pego? É frequência. Cada qual está no seu nível do apartamento, entendeu? Tá bom? Bom dia, eu sou Marcelo. Desde criança, assim, escutei uma vez pessoas falando, se acordar e ficar paralisado.
Sem saber. Catalepsia. Várias vezes, quando era criança e adolescente, não tem mais depois de grande, depois que eu fiz o mediúnico. E na casa espírita, onde eu frequento trabalho na parte de obsessão, teve um relato de 5 médios de uma espaçonave sugando várias entidades, que foi o primeiro dia de trabalho do ano, que foi uma massa imensa que aconteceu. Foi médios que estavam na sala e médios que não estavam na sala, teve a mesma visão. Outros sentiram vários cheiros e música também. E uma outra coisa, dia 3 de março, né, que teve tratado aqui, parei de comer carne. Não sei explicar, parece que está programado. Eu tentava, desde criança, na verdade, não era para nem comer. Fui meio que obrigado, até apanhava, até às vezes, para poder comer a carne. Mas parece que, dia 3 de março, parece que empurrou isso. E como, igual você, como às vezes um peixe, mas mais necessitado, mas nem vontade. E não sinto vontade mesmo de comer carne nenhuma. Aí agora o negócio começa a complicar com amigos, família, frescura, coisa da sua cabeça, aí vai querer explicar, não dá. Você sabe o que meus irmãos faziam quando me tornei vegetariano? Marcavam só em churrascaria. Aí o irmão falava assim pra mim: vou fazer pra você uma picanha no catupiry. Eu não vou comer. Mas era terrível. Assim, de você não ter nem uma batatinha pra comer, sabe o que é? Você ficar ali jejuando mesmo. Aí eu metia a cara de doce. Mas isso que você descreve da catalepsia é quando você está desdobrado, você está acelerado, você não está no corpo físico, você está projetado para fora dele e você sente a rigidez do corpo físico. Então, o que a filha da Margarete prende a respiração para voltar para o corpo. Né? Eu relaxo e retorno para o corpo físico. Mas é um método de você encontrar o que faz você sair do medo e voltar, porque a catalepsia dá medo. Alguém vai me agredir, alguém vai me atacar. Então não tem ataques, você simplesmente está projetado para fora. Na hora que você está projetado para fora e você está rígido, você fala: não, eu só estou fora do corpo físico, é normal. Você tem poder completo, quer para continuar o seu desdobramento, quer para você retornar para o seu corpo. Tá? E você foi ativado. Bem-vindo ao grupo. Tá bom, obrigado. Nada. Bom dia. Oi, bom dia. Meu nome é Tânia. Desde criança, também essa sensação de não ser daqui, de não querer ficar aqui, não gostar, encontrar uma estrada e ir embora. Com o tempo, fui deixando. E hoje aqui eu tive uma experiência em mim, porque há um tempo também saí do sistema de trabalho para poder estar fazendo trabalho de terapia, né? Entendeu? Mas não consigo, estou amarrada. E daí eu tenho uma coisa que sempre apertava assim na minha cabeça, muito forte, apertando com encaixe. Ficava apertando. E aqui também. E hoje aqui eu senti como se fosse alguma coisa, né? E ficou leve. Que bom, retiraram o seu chip. Só que aqui assim está uma tremedeira. Normal, é equalização. Certo. Seu corpo acostuma rapidinho a ficar sem o chip, tá? Em 1998, eu estava andando... Posso pedir para a senhora ser bem resumida, porque nós estamos já estourando o horário, tem muita gente para perguntar. Eu estava assim, sonhando, não sei, e tinha uma nave. E de repente era uma luz e eu entrei nessa nave. Havia seres com olhos grandes, né? Meio acinzentados, mas assim que emanavam muito amor. Eu senti muito amor. Me entregaram um pergaminho com o nome de 50 pessoas, né? E nisso eu olhei assim para eles, aí eles olharam, eu virei assim de painel da nave. Aí eles falaram assim: tá com saudade. Não, a senhora não se sente daqui, viu? Tá bom, obrigada por compartilhar, viu? Gente, vamos combinar o seguinte: é só pergunta, relato pessoal não. Esse relato pessoal é das 9 às 10h30, ok? Só pergunta porque é pro ganho de todos. Boa tarde. Boa tarde, né? Quase. Boa tarde. Meu nome é Lígia, tenho... Você já falou, isso. Eu esqueci de falar também que eu senti Não, a diferença. relato não. É rápido. Relato não, é combinado. O que é combinado não é caro, é só pergunta, tá bom? Você fala depois. Passa por trás de você, por favor. Boa tarde. Oi. Meu nome é Rodolfo, venho de Campinas.
Minha pergunta é o seguinte: eu trabalhei alguns anos em algumas casas espíritas e atualmente eu estou parado, né, por alguns motivos, e não consigo ter mais uma conexão, A minha pergunta é o seguinte: eu tenho um problema assim de... Não, talvez você tenha mudado a sua frequência sintônica. Talvez dogma já não caiba mais para você, você busca alguma coisa mais ampla. Isso acontece para todo mundo. A Casa do Consolador não existiria se não tivesse passado pela mesma coisa. Às vezes o dogma passa a ser restritivo. E você quer alguma coisa mais ampla. É aceitação, sabe? Talvez você esteja nesse ponto. De ampliar, ampliou tanto a sua mente que você precisa sair de um dogma. Obrigado. Oi. Eu morei em São Tomé e cheguei de lá muito estranho. Pergunta. E esse estranhamento eu queria saber o que era. Aí o meu amigo falou que foi aberta uma coisa. Aí essa coisa eu queria saber se tem a ver com o chip. Não, você não tem nenhum chip. Tá bom? Você não tem chip, fique tranquilo. Deixa eu perguntar. Você quer saber que é contatada? Não, porque eu já fui informada que eu sou médium. E eu quero saber se as coisas que acontecem têm a ver com essa terrestre ou são espíritos. Pergunta. Isso não é pergunta, é relato. A gente fala depois. Pode ser? Não, espere um pouquinho que a gente já fala com você. Olá. Oi. Eu sou aluno do ensino médio, estou inserido num ambiente bem competitivo, tóxico, e está todo mundo muito desesperado. Eu queria saber como eu posso me defender dessa energia e talvez ajudar na limpeza desse ambiente. Qual é o ambiente? Escolar. Escolar? Sim. Tá. Dá pra gente conversar ali? Sim. Tá, então vamos conversar ali, porque você é coisa mais louca. Meu nome é Amélia. Eu acordo independente do horário que eu vou dormir, 3h30 da manhã eu levanto. É quando você volta pro teu corpo. E aí eu vejo algo branco assim na sala. Eu moro num apartamento e vejo algo branco. Pode ser um mentor, né? Porque você acorda quando você volta pro teu corpo, tá? Isso que você vê pode ser o teu mentor, tá bom? Obrigada. Meu nome é Ricardo e esses dias, de determinada situação, me falaram para eu estudar Antacarana. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, aí fui ver, parece que é alguma coisa que veio junto com o Reiki. Essa semana me falaram disso. Engraçado, né? Não existe coincidência. Vamos estudar, vamos ver o que é. Porque não é coincidência, essa semana me falaram disso. Me mandaram um e-mail sobre isso. Tá interessante. Antacarana. Eu recebi um e-mail essa semana. Você conhece Antacarana? Não. Agora ele vem com a mesma coisa, então acho que está no caminho de estudar. Fala. Oi, bom dia. Meu nome é Lucas. Eu estou passando pela ativação, eu sinto isso, para mim é muito forte. E assim, muitas das coisas que acontecem para mim vem como achismo, porque a gente não tem certeza, né? Sim. E a minha dúvida é como é que a gente consegue identificar o que é o nosso ego colocando coisa na nossa frente, deve ser isso, deve ser aquilo. O que é metáfora e o que é realidade? Sim. É pelo peso. Se é algo que tem muito de você, é metafórico. Se é algo que te traz algo novo, não é seu. Tá? Essa é o que eu faço. Porque a gente tem muito disso, né? Eu cresci tendo isso que você tem. Então, assim, eu aprendi isso. Quando tem algo meu ali, muito meu, é uma metáfora que eu tenho que entender e interpretar. Mas quando me traz alguma coisa muito nova, provavelmente não é meu, é alguém que está me mandando. Entendeu? Entendo. Obrigado. Oi. Meu nome é Miriam. Se for falar todas as perguntas, na verdade, então, desde os 5 anos, eu tenho lembrança estelar. Pergunta. Eu tirei um raio-x há muitos anos atrás. Eu sou epilética, me tornei epilética depois disso. Eu tenho um furo na cabeça que é um buraco. E tinha, no raio-x, era como se fosse uma mexerica. Né? Era uma mexerica. Depois disso, sumiu. E depois apareceu outras coisas foram acontecendo, né? No caso. Continuo sendo chupada, vou rever os meus filhos estelares, que eu já vi. Não. Não vou ver mais? Não. Não, nós fazemos parte de um processo conceptivo, eles não são nossos. Nossa, né? E não é bom para você nem para eles. Você é chupada. Continuo trabalhando com a mediunidade, continuo com reiki. Tudo. Continue tudo. Continue com tudo e faça mais.
muitos jovens me procuram. E eu não sou psicóloga relacionada, mas eles vêm até mim procurando informações. Você falou sobre o tema dos jovens que estão com 16 anos tomando diazepam, Rivotril, tá? E às vezes eu não sei o que falar para eles. Eu aconselho a sair de tudo isso, a procurar coisas alternativas. Né? Aí eu fico desesperada. Não pode fazer isso, você pode dar um efeito rebote de abstinência. Não faça isso. Eu pergunto, você está indo no psiquiatra e tal, pergunte se você pode continuar ou passar por uma alternativa, porque são muito jovens. Então, talvez você tenha um caminho certo de fazer um estudo profundo disso para ter mais ferramentas para ajudar. Certo. Ok? Vai por aí. Beleza. Oi, mãe. Oi. Liliane, eu estou estudando para psicoterapeuta, já tenho tido algumas experiências e tenho tido algumas amostras de uma possibilidade, um caminho de cura das mãos. Como eu posso ter essa certeza? Eu até pensei em fazer o reiki. Faça reiki. O reiki. É um bom caminho, faça reiki. Oi. Olá. Oi, Mônica. Sou a Naila. Venho trabalhando com o reiki, mas voluntário, totalmente voluntário, no lar, apareceu agora. Eu nunca tive essas experiências de ver, acho que sempre tive algum receio, mas curiosidade. E ultimamente tem tido muito isso. Eu quero saber de você mesmo, o que é, até onde é imaginação? É ativação. Muito intenso. Então, chegou a hora, o número de pessoas que estão sendo ativadas para serem ferramentas na construção da nova terra é muito grande. Você está sendo ativado. Tá bom? O reiki mesmo continua? Reiki. Fantástico. O reiki foi que abriu a porta para os ETs entrarem aqui. Obrigada. Fala, Breno. Mônica, sobre os cristais de apatita da opinião, a gente sabe que o café, o açúcar e a carne possibilitam um pouco essa transição, essa informação. Então, por que os contatados, inclusive, gostam muito do doce, do açúcar? Porque a gente usa muito ATP. O contato com os extraterrestres consome muita energia. Por exemplo, a Xeriana, quando ela acopla em mim, ela ativa o meu cérebro inteirinho. Ou eu entro em onda como se eu estivesse com morte cerebral, e aí dali ela catapulta o meu cérebro inteiro e fica ativado. Então isso, ela muda o metabolismo da bomba de sódio e potássio, e a gente gasta muita energia. Por isso que a gente adora doce. Eu depois que eu li o seu livro do Nova Terra, né? Parece com ativação, porque eu também, por exemplo, aqui a carne também eu já dei uma... Mas isso é a ativação que está trazendo mesmo. Ou chip facilitador, não sei. Não é chip, não. É o processo evolutivo mesmo. Mônica, queria saber se tem alguma dica para a gente saber quando é um contato apenas mediúnico e quando é um contato com extraterrestre. Então é assim, é muito difícil diferenciar, né? O que os nossos mentores, quando vem, a gente tem, o sinal deles é o fluido numa determinada região do nosso corpo, não é isso? Então a gente se sente aqui, eu já sei que é o Dr. Sparal chegando. Todos os extraterrestres e com aqueles canais que eu conheço extraterrestres, existe um peso na nuca. É como se alguém apertasse a nuca. Porque eles fazem uma conexão pelo fio de prata para ir direto na pineal. O fio de prata que conecta o perispírito ao corpo físico entra pela fossa romboide. Então eles usam essa conexão direto para acessar a nossa pineal, por causa do processo de canalização. ET vai dar pressão na sua nuca. Tá? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Mônica, o que a humanidade tem de precioso para os seres não confederados? Medo, inveja, orgulho, vaidade. E isso alimenta eles? Alimenta. É a sintonia vibratória. Né? Sintonia vibratória. Ou seja, gente como a gente. Bom dia, Mônica. Meu nome é Leila e eu tenho uma prima no Rio que está necessitando muito de apometria. Não conheço nenhum lugar, minha filha. Não conheço. Eu sei aqui que tem. O Padre Pio fazia, não sei se ainda faz. O Padre Pio. Padre Pio. Eu não sei se eles faziam, não sei se ainda fazem. O Ramatiz, que é onde eu vou dar palestra lá, não faz. Mas o Padre Pio fazia. Talvez, se ela buscando informações do Padre Pio, você ainda faz. Isso. Depois eu adquiri. O Frei Luiz é um dos mais fortes trabalhos de materialização de cura. Eles fazem apometria lá? Você está sempre palestrando lá? Eu fiz apometria. Então o Frei Luiz. Que a Margarete está sempre palestrando lá. Gente. Depois você. Claro. Gente, seguinte, ó. Nós vamos. O próximo Contataz é no dia 16 de junho.
Tá? 16 de junho. É 16, não é? Eu não tive nada anotado, fui procurar. Tem obreiros para mim, então não pode ser. Eu estou em Cachoeira de Minas, dia 30. É porque a gente vai sair de férias agora, a gente vai passar uma semana palestrando em Portugal, depois a gente vai descansar, porque se a gente não descansar, a gente vai ser descansada, porque o corpo não vai aguentar. Então, assim, dia 16 de junho eu vou estar dando uma palestra no Obreiros, lá em Budas Artes. No dia 23 de junho, a Margarete e eu vamos estar em Cachoeira de Minas. Tem o dia 30 de junho, que é um sábado. Pode ser dia 30 de junho? Tudo bem? Mas já, em julho já está marcado para o dia 7. Ah, então fica no dia 7 de julho, tá? 7 de julho. O que a gente vai fazer é assim. Eu vou abrir uma transmissão pelo canal do YouTube no dia 16 à tarde. Eu aviso, eu noticio isso. Que aí a gente pode bater papo. E aí no dia 7 de julho... Ou você... Não, 7 de Obreiros. Posso. Já troquei 2 palestras lá. Então, dia 7 de julho a gente se encontra aqui. Nós temos sido mais de 300 pessoas já há 3 meses, 4 meses, né? Esse ano inteiro. Eu gostaria de propor para vocês que a gente começasse às 8h30 da manhã e fosse das 8h30 às 10h30 com os relatos. Porque aí, porque tem muita gente que quer falar e tem pessoas que são muito prolixas, então, né, acaba alterando um pouco a ordem do contexto. E a segunda parte, até para a gente ser, assim, justo com todos, né? Perguntas como aquela senhora que perguntou da depressão dela, que pode ser sim, é uma pergunta de cunho para todos. Mas a segunda parte, se a gente pudesse deixar para responder pergunta mesmo, sabe? Do tipo assim, ET escreve, ET psicografa, pode acontecer isso aqui, eu acho que seria mais proveitoso para todo mundo. Vocês concordam? Então, no dia 7 de julho, é 7 de julho? No primeiro sábado de julho, 8h30 a gente começa, das 8h30 às 10h30, a Margarete comanda essa parte de relatos que eu acho fundamental, tá? Para as pessoas que deram e-mail hoje, a gente vai mandar o questionário para que vocês respondam, que a gente está compilando, nós estamos com 104 casos? 163 casos reais de abdução, né? Então, combinamos isso, agradecemos muito o volume de ração que vocês trouxeram. Nós temos as nossas protetoras cadastradas, mas o número de pessoas com animais que estão desesperados por um auxílio está crescendo muito, e vocês nos ajudam a socorrer esses irmãos animais e humanos que estão no desespero por causa do amor. Então, que Deus abençoe a todos. A gente se fala, então, rezem por nós, que a gente vai longe. Ah, você quase derrubou o computador. Bom, eu só queria pedir o seguinte, vocês têm meu e-mail, quem quiser, ajuda bastante. Se vocês fizerem relatos por e-mail, e me mandem, porque nós estamos fazendo uma compilação de todos os relatos para a gente conseguir definir melhor esse fenômeno. Por exemplo, o caso da bactéria é um caso que eu não encontrei nenhum igual, mas é interessante para registrarmos. Isso daqui é um tesouro. Vocês não têm noção que a experiência de vocês é um tesouro para a humanidade, porque são essas experiências que vão fazer a gente construir o que é que pode estar acontecendo e como eles se manifestam e como eles estão ativando as pessoas. Então, para mim é importante que vocês me passem esses relatos, porque eles são parte de um grande estudo, tá ok? Então, vocês têm meu e-mail, margareteaquila@hotmail.com. E assim, mandem para mim. Para nós, todos os relatos são essenciais, mesmo os que não tem nada de evento ufológico. Porque nós temos que compreender o mundo multidimensional que nós estamos vivendo. Então não tem relato que a gente descarte. Tudo é muito importante. Quanto mais a gente entender da multidimensionalidade, mais úteis nós seremos ao nosso meio. Então que Deus abençoe a todos. Até daqui a um mês e pouquinho, né? Vamos longe, Bel. Vamos longe. Você não tem noção, Bel. Você vai lá? Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente.